Olá, aluno! Hoje trago para vocês uma questão de 2019 da FGV, uma questão sobre sistemas lineares. O curso é administração e é o segundo semestre desse vestibular. Essa questão ela vai tratar sobre a classificação dos sistemas lineares, né? Ela vai falar sobre aqueles sistemas que podem ser possíveis e indeterminados, impossíveis ou indeterminados. A questão é uma questão completamente teórica e ela pede para a gente classificar, ver uma possível classificação de um sistema que tem mais incógnitas do que equações. Vamos dar uma olhadinha aqui na questão na próxima tela. A questão então trata de um sistema que tem 3 incógnitas e apenas 2 equações e quer saber uma possível classificação. Antes da gente olhar essa questão e solucioná-la, vamos lembrar as 3 classificações que nós podemos ter de sistemas. A primeira classificação que nós podemos ter é o que a gente chama de SPD, que é o nosso sistema possível e determinado. O que é um sistema possível e determinado? Ele é um sistema que o número de incógnitas é igual ao número de equações. Só que aqui tem um detalhe importante. Ele tem que ser igual ao número de equações independentes, ou seja, o número de equações que trazem uma informação nova. Você não pode ter, não adianta visualmente você ter o mesmo número de equações igual ao número de incógnitas. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se eu vou pegar um sistema 2x2, 2 incógnitas, 2 equações, só para você dar uma olhada. Se eu pegar aqui e colocar assim, ó, x mais y igual a 6. Eu estou procurando 2 números que somados dão 6. Depois, eu quero 2 números que subtraídos dão 2. Essas informações são informações novas, são informações distintas, né? Eu preciso que 2 números somados dão 6 e 2 números subtraídos dão 2. Bem, a única solução nesse sistema, só tem uma solução, só tem um par de números que faz isso, que é o par 4 e 2. Não há outro. 4 mais 2 dá 6, 4 menos 2 dá 2. Esse sistema aqui, ele só tem esta solução, por isso que ele é possível e determinado. Eu tenho 2 incógnitas e eu tenho 2 equações distintas, independentes. Essas informações, elas são completamente diferentes. Agora, quando eu tenho um sistema possível e indeterminado, isso significa que eu tenho um total de equações menor do que o número de incógnitas. Porém, visualmente, às vezes você tem 2. Você quer ver? Ó? Se eu pegar esta equação e duplicá-la, vai dar 2x mais 2y igual a 12. Perceba, por mais que visualmente eu tenho 2 equações, eu só tenho uma na realidade. Porque a de baixo é uma combinação da primeira, ela é uma múltipla da primeira. Então a única informação que eu tenho aqui é a informação de x mais y igual a 6. Então na realidade eu tenho uma única equação, porque a segunda equação depende da primeira. Então esse sistema esse sistema tem infinitas respostas. Esse sistema aqui, você tem infinitos pares de números que dão 6. Pode ser o 0 e o 6, o 1 e o 5, o 2 e o 4, tem vários, infinitos. Correto? Porque você tem mais incógnita do que equações. Só que eu também tenho o caso do sistema ser impossível. Quando isso ocorre? Isso ocorre quando as equações são contraditórias. E aí eu vou ter que melhorar a minha explicação aqui. Ó. O sistema possível e determinado é quando você tem 2 informações independentes e não contraditórias. O sistema possível e indeterminado é quando você tem mais incógnitas do que informações, só que essas informações também não podem ser contraditórias. No sistema impossível, você basta ter uma contradição. Por exemplo, se eu escrever que x mais y é 6, eu estou dizendo 2 números somados dão 6, e escrever que x mais y é 7, isso é uma contradição. Como é que 2 números somados dão 6 e simultaneamente dão 7? Então, toda vez que você tiver contradição nas informações, você tem um sistema impossível. Se você tiver mais incógnitas do que equações e não tiver contradições, você tem um sistema possível indeterminado. E o número de equações distintas, equações independentes, igual ao número de incógnitas, sem que haja contradições, o sistema é possível e determinado. Bem, no nosso caso, a FGV diz que nós temos 3 incógnitas e 2 equações. Portanto, nós não podemos estar no sistema possível e determinado. Esse sistema não tem como, precisaria ter 3 equações independentes. Vamos fazer um exemplo do que a FGV está me dizendo. Olha só, se eu for fazer aqui agora em vermelho o que a FGV está me falando, eu posso ter 2 hipóteses. Eu posso ter x mais y mais z igual a 8
Perceba, eu estou dando um exemplo numérico apenas, né? E eu posso ter aqui, ó, 2x mais 3y mais 4z igual a 17. Essas equações são independentes. Essas equações, elas não têm uma relação com outra. Você tem x mais y mais z igual a 8, e aqui, ó, se eu pensar que eu dupliquei, beleza, eu vim para 2x, mas aqui eu teria que ter 2y, eu não dupliquei. Se eu tripliquei, aqui teria que ser 3x. Não há relação, essas equações são independentes. Portanto, esse sistema que está aqui escrito, ele tem 3 incógnitas e 2 equações. Então, ele é um sistema possível e indeterminado. Ou seja, existe a possibilidade desse sistema ser possível e indeterminado. Porém, existe a possibilidade também, vou manter a primeira equação, x mais y mais z igual a 8, de você ter uma equação contraditória, como x mais y mais z igual a 9. Ora, como é que esses três números somados dão 8 e esses três números somados dão 9? Então também temos a possibilidade desse sistema ser impossível. Há uma contradição entre as equações. Vamos dar uma olhada agora nas possíveis alternativas da FGV. O item A fala que ele é sempre indeterminado. Não, ele não é sempre indeterminado. Ele pode ser indeterminado. O item B fala que ele tem solução única. Ora, mas solução única seria possível e determinado. Determinado ele não é. Isto é praticamente descartado logo que você lesse o enunciado. Depois o item C fala que ele admite solução trivial. Solução trivial ocorre quando você tem sistemas homogêneos. O que são sistemas homogêneos? A questão aqui em si nem trata de sistemas homogêneos. Sistemas homogêneos são aqueles sistemas em que o termo independente é nulo. Ou seja, são aqueles sistemas, ó, vamos marcar um exemplo aqui, ó, sistema homogêneo. Todas as equações serão iguais a zero. Então, se você pegar aqui, ó, por exemplo, x, exemplo, hein, gente, mais 2y mais 3z igual a zero, 2x menos y mais 7z igual a zero, isso é um sistema homogêneo. Você vai ter todas as equações igual a zero, você não tem termo independente. Bem, eu vou parar aqui porque ele fala que tem duas equações só. O sistema homogêneo sempre tem, no mínimo, uma solução, que é chamada de trivial. Qual é essa? Como a soma desses números tem que dar zero, o trio 0, x0, y0 e z0 vai funcionar, né? Porque 0 mais 0 mais 0 dá 0, 0 menos 0 mais 7 0 dá 0. Então, isso aqui é chamado de solução trivial. Mas nós não sabemos se esse sistema é homogêneo. Ele não diz nada sobre o sistema ser homogêneo. Então também essa questão não pode ser. O item D, ele fala, pode ser impossível. Pode. Perceba que ele não diz que é. Ele diz que pode ser impossível. Essa é a alternativa correta. A alternativa D de dado. A alternativa E fala, pode apresentar determinante da matriz completa igual a zero. A matriz completa de um sistema, ela nem é uma matriz 4x4. Não dá para calcular determinante de matriz completa. Apenas de matriz incompleta. A matriz incompleta é a matriz dos coeficientes. A matriz completa acaba englobando os termos independentes e ela não é mais uma matriz quadrada, não dá para calcular determinante. Tudo bem? Espero ter ajudado. Bom estudo para vocês.